Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Tudo que ele disse sobre mim Vai o quê? vai se cumprir. Mais uma vez, proclama isso. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Mais uma vez, tudo que ele disse. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Pois tem a marca da vitória. 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 Minha gente, hoje eu quero explicar para vocês por que a oração, a campanha de cura e libertação, se Deus quer libertar o nosso corpo, então oração para cura física, se Deus quer libertar nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, então a cura psíquica, a cura emocional, e se Deus quer libertar o meu espírito, a cura espiritual, por que eu sempre começo com a espiritual? Isso eu nunca expliquei. Isso nós nunca explicamos. Então hoje eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, eu sempre digo que esse tipo de coisas não dá para explicar com minhas palavras. Então hoje eu vou falar em cima, para variar, de Gabriele a morte, exorcista do Vaticano. Vou falar em cima de Mateu Lagrua, um padre que o Gabriele a morte, num livro chamado Exorcistas e Psiquiatras, deixa uma página, um capítulo inteiro para falar o que Mateu Lagrua fala. Tão experiente na cura e libertação, expoente dentro da renovação. Antes, eu quero pegar o que a igreja fala sobre o nome de Jesus. Não dá para eu falar, eu posso saber de cor, tá me entendendo? Mas é bom eu ler, para você ver que não são palavras minhas. Logo no começo, Justino, sabe? Logo no começo, meados do século II, estava lá, os exorcistas dos pagãos, os magos, que se diziam exorcistas, e os exorcistas cristãos. E ele diz assim: em todo o universo e na vossa cidade, Roma, ele estava dizendo de Roma, há numerosos endemoniados que os outros exorcistas, encantadores e magos não podem curar. Pelo contrário, muitos de nós cristãos, ordenando ao demônio em nome de Jesus Cristo, crucificado sob Pilatos, temos a cura dessas pessoas. E nós reduzimos a impotência aos demônios que possuíam os homens. Então o poder do nome de Jesus. O mesmo Justino diz assim, escuta isso. Primeiro eu quero deixar claro uma coisa, nós temos autoridade pelo batismo de ordenar, claro que não diretamente. Nós não podemos ordenar ao demônio, saia. Isso é só para padres que o bispo designou. Mas nós temos autoridade espiritual pelo batismo que nós recebemos de vencer Satanás, minha gente. De vencer o demônio que tem atormentado nossos pensamentos. Quantas pessoas querendo se matar. Quantas pessoas com pensamentos, 2 rapazes, um dia numa oração, que eu percebia que Deus estava libertando uma pessoa, um homem, um rapaz,
de pensamentos obsessivos sobre sexo. E aquilo era uma cruz que ele carregava, porque era dia e noite. O rapaz veio me procurar depois. Veio falar assim. Vieram em dois amigos. Somos nós, esses rapazes. 24 horas, disseram. Eu sofro com esses pensamentos. 24 horas. Nós chamamos de obsessão. Homens que pensam em trair a esposa 24 horas. Não têm a coragem, mas maquinam e gestam em seu coração até a hora que o demônio falar: é agora. Pessoas assim que precisam de libertação. Mulheres, sempre eu digo, insatisfeitas. Mulheres mortas, sepultadas na tristeza. Mulheres que precisam ser libertas. Mulheres que ainda não foram felizes. Homens que ainda não experimentaram a alegria, a gargalhada, o sorriso, a vida nova em Jesus. Tudo isso é possível na autoridade do nome de Jesus. Qualquer demônio que receba uma ordem em nome do Filho de Deus, qualquer demônio, afirmo, ele fala 2 vezes, que receba uma ordem por força deste nome, é vencido e subjugado. Vê se me entendem. É demais isso. E no entanto, lá em casa, nós falamos, não posso falar aqui que nós falamos porque está gravando, mas você sabe o nome que você xinga na tua casa? Você sabe o nome que você xinga na sua casa? Que é de uma puta é nome simples, não é esse nome não é esse nome. Não é esse nome. Você sabe o que você fala dentro de casa. E nós temos o poder do nome de Jesus para eu falar dentro de casa. Eu não sei se eu falei para vocês, eu lembrei agora. Um dia, de tanto escutar mulheres falando que o homem chegava em casa abrindo a porta e xingando, chamando o nome de Satanás e palavrões, veio muito forte na minha mente, como se Deus falando comigo. Talvez já tenha falado para vocês, é uma coisa simples. Eu tenho 2 filhas, a Paula e a Patrícia, e Deus, como se colocasse no meu coração, que eu quisesse falar com a Paula, mas que eu chamasse pela Patrícia, que eu iria ver quem me responderia naquele momento. E eu querendo falar com a Paula: Patrícia, quem me respondeu? A Patrícia. Como se Deus colocasse: na tua vida espiritual é igual. Mesmo que você me queira, se você chamar o outro, ele responderá. Estão me entendendo? Clamem o nome de Jesus. Qualquer demônio que receba uma ordem por força desse nome é vencido. Santo Irineu testemunha: com a invocação do nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, Satanás é expulso dos homens. Tertuliano confirma, e ele fala que a força do exorcismo é dada pelo ato de pronunciar o nome de Cristo. Olha o que nós temos na mão. Nós temos o poder do nome de Jesus, e no entanto andamos amarrados, mulheres angustiadas, sepultadas na tristeza. E eu estava conversando com um rapaz ontem sobre gênio forte. Marisa, o que eu faço? Eu digo que ele estava falando que a pessoa que tem estupim mais curto da face da terra. O que nós vamos fazer? O que eu faço? Eu falava assim: parece até que é uma parte da nossa vida que Satanás tomou posse, como se fosse uma possessão. E nós temos, Leonardo, o poder do nome de Jesus. O poder desse nome. Então por que essa campanha no nome de Jesus? Porque ao nome de Jesus, diz São Paulo aos Filipenses capítulo 2, se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos. E a palavra que eu quero pegar com vocês hoje está em São Lucas. Depois eu pego.
Então por que essa campanha de oração por cura e libertação? Para isso, minha gente, para dizer um basta ao demônio. Eu sei que ele já foi vencido pela paixão, morte e ressurreição do Senhor, mas me entendam, de maneira completa, só veremos isso na parousia, na vinda, segunda vinda de Jesus. Por enquanto o demônio está aí nos atormentando, nos atentando, querendo roubar nossa vida, querendo roubar nossa família, querendo dilacerar nossos corações, colocando intriga. E o padre Robert de Grans, no livro chamado Caminhando na Luz, ele diz que o demônio tem um jeito de atacar. Ele ataca pelo medo, ele ataca me lembrando do passado e impedindo que eu viva o presente. E o presente é agora, aqui dentro dessa catedral, que eu digo para vocês, o nome de Jesus tem poder contra o inferno, tem poder contra tudo que se levanta contra a autoridade de Deus. Mais uma campanha de oração por cura e libertação. E por que isso? Quando eu perguntava para Deus, Ele me respondeu da seguinte maneira: para blindar o meu povo dos ataques do demônio. E veio em mente o que aconteceu na casa da Ju, domingo. O gaúcho cantando na missa. Perto do meio-dia, uns homens arrombaram a casa e João Marcos estava lá. Ele escutou aquele barulho nas portas, estava no quarto, trancou a porta do quarto e se escondeu no guarda-roupa. Deus tinha que proteger aquele menino, porque o que eles fazem quando entraram na minha casa, abriram tudo. Arrombaram a porta do quarto dele e não abriram o guarda-roupa. E nós sabemos que se eles abrissem, eles podiam se assustar e atirar. Nem pensar nisso. Deus colocava no meu coração que essas orações de cura e libertação que nós fazemos é isso. Ele nos blinda contra o mal que entra. O mal entra, mas eu estou dentro desse guarda-roupa, blindada pelo poder da oração. Nós vivemos uma batalha espiritual. Não podemos nos esquecer a cada segundo. Uma batalha espiritual na alma, no coração, na vida de cada pessoa. Nós lutamos pelo céu. O demônio existe. O inferno é uma realidade. E quem vai contra esse pensamento vai contra o catecismo da Igreja Católica. Vai contra a palavra de Deus. Vai contra o magistério da igreja, o catecismo, e contra a tradição da igreja. Então, minha gente, não importa o que dizem. A palavra nos atesta isso. E por que começar? O primeiro de quanta gente está vindo hoje pela primeira vez, eu sei. Eu sei. E eu já começo a falar sobre o capeta. Quero deixar claro que não é meu objetivo falar dele. Quero dizer para vocês que a oração de cura e libertação, a campanha, não é para exaltar o demônio. É para exaltar o senhorio de Jesus. É para mostrar que diante do nome de Jesus tudo se dobra. Que o inferno se cala. Que os demônios são expulsos. Que o nosso pensamento pode cessar naquela hora toda a infestação diabólica. Toda obsessão, toda vexação, pessoas, tem uma mãe que me ligou, conversei com o pai do rapaz ontem, pessoas que se fecham, não querem mais conversar com ninguém. Eu quero dizer para você que é um típico caso de oração por cura e libertação que tem que ser feito na vida daquela pessoa. Quero dizer para você que nem tudo é assim, a pessoa se fechou, é coisa do demônio, não é, mas quero dizer para você que a experiência mostra, não só a palavra de Deus, mas a experiência mostra, que quando uma pessoa se fecha, não quer mais ver ninguém, se fecha, não quer conversar com ninguém, pode estar tendo um fenômeno chamado vexação demoníaca.
Quando uma pessoa tem ataques de ira, pode estar acontecendo um fenômeno chamado vexação. Quando a pessoa vive na mágoa dos seus sentimentos, vive remoendo, pode estar acontecendo isso. Não quero me ater aos sintomas, não quero nem falar da obsessão, da infestação. Casas, eu quero dizer para você que 2 pessoas que eu conheço muito, tiveram suas firmas assaltadas 5 vezes no mês. Um detalhe, uma vez aqui em Maringá, outra na outra cidade, outra na outra cidade, na outra cidade. Pode ser coincidência? Pode. Mas existe um fenômeno chamado perseguição diabólica. Pode estar acontecendo isso com você. Todas as vezes que você abre um negócio e não dá certo, pode ser. Pode ser. Sempre o trabalho que você vai, sempre tem alguém que te persegue no trabalho que você está. Sempre tem alguém querendo teu mal, pode ser. Sem falar das maldições, sem falar da cura da árvore genealógica, que dá tanta conversa, mas que Gabriele a morte, que Frei Elias Vela, que o Padre Rufus, sempre bateram em cima. Quantas maldições nós carregamos. Isso tudo, nós podemos dar um basta, confie em mim, não em mim, na palavra. Nós podemos dar um basta, pelo poder do nome de Jesus. Nós temos autoridade para isso, temos autoridade espiritual, claro, já falei, não vamos aqui ordenar o demônio. E por quê? Porque se tem tanta área, se tem meu coração sofrido, o sínodo para as famílias, que acabou agora, com quantos, 200 e poucos bispos lá. Quantos bispos relataram a ferida de suas famílias, a ferida das famílias nos locais que eles pastoreiam. Por que eu tenho que começar com oração de cura e libertação? Por que eu tenho que falar em cima disso? Por que para mim, Marisa, só cai esse tema? Porque Deus chamou. Porque Deus chamou. E é muito, vou falar de um exorcista. É muito bom, diz um padre exorcista, poder exorcizar o demônio. Mas muito melhor é conseguir não ser atingido por ele. Porque possivelmente Judas expulsou demônios. Possivelmente Judas expulsou de Judas Iscariotes, porque amanhã é dia de São Judas Tadeu. Expulsou os demônios. Mas, diz São João, ali na cerimônia de lava-pés, se não me engano, capítulo 13, e o demônio entrou nele. É essa a nossa batalha espiritual. Fazer com que o demônio não entre em nossos lares. Nós seremos tentados todos os dias, minha gente. Tentação é o que nós chamamos de ataques ordinários. É a tentação do dia a dia. E vou dizer uma coisa para vocês que eu separei. Cura d'Ars, São João Maria Vianney. Não se deve pensar que exista algum lugar na terra onde possamos escapar à guerra que nos faz o demônio, através da nossa imaginação e da nossa memória. Encontramos o demônio por toda parte, e por toda parte tentará tirar-nos do céu, mas por toda parte e sempre poderemos vencer. Que coisa maravilhosa! Poderemos vencer. Voltando, porque já estou com o meu tempo esgotado, nem falei nada ainda. Por que eu tenho que começar por oração de cura e libertação? Eu ia ler, não vou ler, vou falar então, tá bom? Isso que eu vou falar está em Psiquiatras e Exorcistas, ou Exorcista Psiquiatra, não sei, do Gabriele a morte, onde ele fala, onde é o Padre Mateu quem diz. É o Padre Mateu, exorcista também. Para o exorcista oficial do Vaticano permitir que se tenha o que esse padre fez, é algo muito importante para nós. Primeiro, que o exorcista oficial do Vaticano, que nem renovação é,
diz que as orações que nós fazemos de libertação no grupo de oração têm ajudado nos exorcismos. O Padre Mateus diz que existem orações que fazemos num grupo de oração que elas libertam a pessoa e ela não precisa mais do exorcismo. E por que começar com isso? Vou explicar. Pela experiência. A experiência tem mostrado o seguinte, diz o Padre Mateus. E isso eu vivo na minha história, gente. Rezando pelos outros, eu digo que é verdade isso. Ele dizia, começaram um grupo de oração e eles começaram a rezar por cura física. Tinha uma mulher que tinha um tumor no pulmão do tamanho de um limão. Começaram a rezar e parecia que aquela cura estava presa, não saía. Parecia que a pessoa não conseguia receber a libertação. Ele sentiu naquele momento que ele deveria fazer uma oração de libertação primeiro. Libertação. Para depois rezar pela cura física. Fez uma breve oração de libertação. A mulher se abriu. Ele ordenou ao tumor que saísse. Foi curado imediatamente. Imediatamente. Ele diz que agora, que a partir daquilo nunca mais ele fez oração de cura sem fazer oração de libertação antes. Vou falar mais uma coisa que pode escandalizar muitos. O Padre Mateus dizia, nós somos Renovação Carismática Católica. Nós lutamos por um perene Pentecostes. Nós lutamos para que a graça do Espírito Santo se realize a cada dia. E ele dizia que nos grupos de oração ele percebia que clamavam o Espírito Santo. Clamavam o Espírito Santo. E parecia que muitas pessoas não eram libertas. Parecia que a graça do Espírito batia ali e caía. Uma maneira grosseira de eu dizer. E as pessoas não conseguiam receber todas as graças do Espírito Santo. Ele começou a ver e perceber que se ele fizesse oração de cura e libertação antes, as pessoas se abririam à ação do Espírito Santo, porque muitas vezes eram bloqueadas pela ação do maligno. Uma pergunta aqui, sem medo. Vou perguntar, vocês me levantam a mão. Não precisa levantar agora. Quando eu perguntar, vocês levantam. Marisa, por que eu não sou liberta? Marisa, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Quer ver só como nós precisamos de oração de libertação? Aqueles que um dia já foram em benzedeiras, já foram em cartomantes, já mexeram com brincadeira do compasso, já foram em candomblé, umbanda ou saravá, algum tipo de benzimento. Os que já aqui já foram, levantem a mão para mim, por favor. Estão vendo? Fora os que foram não tiveram coragem de levantar. Estão vendo? Primeiro, oração de cura e libertação. Primeiro isso. Depois a cura física, a cura emocional. Primeiro a cura espiritual. Rapidão. Uma coisa que eu nunca falei aqui também. Talvez seja novo. Num grupo de oração que tem muitos carismas, tem o carisma do dom de ciência, a profecia, a oração em línguas, a libertação acontece muito mais rapidamente. Num grupo de oração que tem louvor, Satanás bate em retirada. Quero falar algo da oração em língua citada pelo exorcista do Vaticano no seu livro, que nem carismático ele é. Ele fala do Mateus Lagrua e diz o seguinte, que ele foi rezar para uma menina,
tem sempre um chefe na possessão, ele disse. E ele começou a rezar, e aquele chefe começou a dizer para ele: eu não saio e mato ela na sua frente. Ele teve que parar o exorcismo, que saía da boca da menina, 17 anos, muito sangue. Parou. Depois de um tempo, exorcismo de novo, e ele dizia, o demônio dizia: vou matá-la na sua frente. Estou arrancando seus pulmões. Ele teve que parar a oração novamente. Uma terceira vez ele pediu a autorização da família, se podia fazer o exorcismo. A família permitiu. O que esse padre fez? Convocou um grupo de oração a 5 quilômetros do lugar que ele iria realizar a oração. 5 quilômetros. E pegou um grupinho menor e levou com ele. Quando ele começou a rezar, ele fala bem assim, o chefe deles disse: não saio, não vou sair. Diz que ele pegou o telefone, ele cita isso, e ligou para o grupo de oração: rezem em línguas agora, comecem um grande clamor em línguas agora. Começaram a cantar de longe, louvores em línguas, louvores. Foi saindo um demônio por demônio, e aquele que era o chefe dizia o seguinte: o que está acontecendo? Quem é que está me esbofeteando? Quem é que está cantarolando de longe? Ele dizia. Diz que deu uma pancada na menina, não suportou e saiu. E o padre Mateus diz, no livro do Gabriel e a morte, foi pela oração em línguas que ele foi expulso. Foi pelo clamor em línguas. É por isso que nós rezamos tanto em línguas. São Paulo aos Romanos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. É o que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer isso mesmo. Vamos colocar, o padre Geraldo, eu me confessei antes para Marisa, o lugar de Satanás é no lixão, o lugar de Satanás é no inferno, minha gente. Não é do nosso lado, não é na nossa casa, nossa família, casamentos, não é nos nossos filhos, não é na nossa vida profissional, afetiva, espiritual, não é. Nós temos a autoridade do nome de Jesus, nós temos a autoridade para proclamar que o Cristo ordene que saia agora. Que o Cristo ordene, eu não vou dizer nunca, eu já falei. É o ordeno saia. Que o Cristo ordene que saia. É assim que eu disse para o meu bispo que eu fazia. E ele disse que eu estava certa. E me autorizou a fazer. Não exorcismo. Oração de cura e libertação. Que todos os leigos podem fazer. Então a autorização não é dada a mim, é dada a todos nós batizados. O que eu quero fazer com você hoje? Sempre eu faço isso. Eu queria hoje uma oração do nome de Jesus. Eu não trouxe. Tem uma oração do ritual grego. Eu trouxe sim, para falar a verdade. Mas é que eu ia mexer nessa... Eu não dei para Tatá. Eu acho que eu perdi até o livro. Vamos fazer a do ritual grego. Do ritual grego. Queria tanto ter tempo para contar tanta história. Vou dizer para você que há 20 anos atrás, o que eu sabia? Deus me falou: jejua, Marisa. Semana inteira, jejua, Marisa. Reza. Eu jejuei, eu rezei. Talvez tenha contado isso para vocês antes de sair de casa. Fui pregar no grupo de oração lá Nossa Senhora de Liberdade, no Jardim Liberdade. Era meu dia de pregar. Saindo, Deus colocou no meu coração: leva a tua fita do apostolado da oração. Sabe, gente, minha fita do apostolado não está comigo hoje, porque eu dei para um homem que precisava de uma libertação. Falei: leva essa minha fita. Leva, eu acredito nos sacramentais, leva. Para quantas mulheres que iam fazer cirurgia do seio, eu dei o meu escapulário de Nossa Senhora, leva. E aquele dia Deus falou, eu coloquei no meu sutiã. Quando eu ia começar a pregar: Marisa, lá no final, vai lá, vai lá. O que eu sabia 20 anos atrás? Estava lá eu e a Jandira.
Cheguei, um rapaz completamente deformado, se mordendo, arrancando pedaços. E, falar a verdade, o negócio foi tão feio que eu fazia assim, ó. Meu queixo batia, desse jeito. E nós não sabíamos nada. Mas Deus me ensinou tudo naquilo. Deus colocava no meu coração, por que o medo? Você não jejuou, não rezou? Eu não falei para você que tem certos espíritos que só são expulsos com jejum e oração? É verdade, então não tenha medo. Água benta alguém tem? Não tem, nem na igreja não tem. Não. Eu falei, eu sei que Deus olhou a minha burrice, a minha ignorância. Deus deve ter dado uma risada e me abençoado naquela hora. Eu falei, gente, não tem água benta? Mas tem terço bento exorcizado, alguém tem? Traz aqui. Coloquei aquele terço dentro da água, pensa. Você acha que vou benzer? Só quem tem poder de benzer água é o padre. Eu ia jogar, eu dava pulinho, eu não conseguia chegar na pessoa. Quando eu joguei a água benta, só escutei assim, não! E aquele rapaz, tão violento, começou a virar o rosto de um lado para o outro, ele viu uma imagem do coração de Jesus. Ele ficou mais furioso ainda, ele colocava a mão na boca e mordia. Eu e a Jandira não sabíamos nada. E a Jandira só falava assim, mão para trás, em nome de Jesus. Aquele homem que estava se mordendo, fazia assim, pelo poder do nome de Jesus. Vi naquela hora o poder dos sacramentais, a água benta, o terço bento exorcizado. Vi naquela hora o poder, a isca da misericórdia de Deus, que pode ter uma imagem de barro, imagem de vidro, que para nós é uma imagem, mas lembra Deus, lembra. Por isso cuidado com as imagens que você tem dentro da tua casa, as imagens pornográficas que você tem dentro da tua casa, porque elas podem lembrar Satanás, podem ser isca de Satanás dentro da tua casa, no teu casamento. Cuidado, não vai emporcalhar o teu casamento, não vai emporcalhar o que Deus divinizou. Cuidado. Nós não sabíamos nada, mas nós tínhamos uma coisa, como Pedro teve para aquele paralítico que estava no templo. Nós tínhamos uma coisa, o nome de Jesus. O nome de Jesus. É isso que iremos cantar essa noite, que a muralha vai cair pelo nome de Jesus, que o mar vai se abrir pelo nome de Jesus. Mas antes, será que dá tempo de fazer a oração? Tão demorado, né? Vamos fazer a oração? Posso falar mais uma coisa? Então o louvor, a oração em línguas, são as dons de ciência aqui dentro, tudo isso hoje, eu rezo rapidinho, a gente reza rapidinho. Fora isso, tem uma coisa, se na tua casa estiver acontecendo coisas horríveis, só briga. Se no teu relacionamento, só briga. Se no teu trabalho, só coisas ruins, sabe o que você faz? Você pega uma palavra, na palavra de Deus, uma palavra que fala que Jesus expulsa o demônio. Você vai lendo, nós poderíamos fazer isso aqui também. Por isso eu rezei antes de sair de casa para que não houvesse manifestação, porque geralmente tem. Mas Deus ordena e nada acontece. Para quê? Para quê? Para que você não se assuste. Porque nosso objetivo é Jesus Cristo, é proclamar o senhorio de Jesus. Essas orações não é para falar que o demônio pode muito, não. Pode nada. Pode nada diante de um filho de Deus. Pode nada. Por isso que eu falo para você, não fica só pensando em fizeram macumba, fizeram trabalho. Não, pensa em Deus. Pensa na cura e libertação que veio da cruz, que veio do sangue de Cristo. O demônio não pode nada com um homem e uma mulher que vive na missa, que confessa, que comunga. Confesse pelo menos uma vez por mês, confessa. Comece a fazer isso para você ver. O demônio foge. Santiago fala, se não me engano, capítulo 4, versículo de 6 a 7, se não me engano, depois vocês pesquisam, fala assim: fugir do demônio e ele se afastará de vós. Resisti-lhes firmes na fé. Queremos rezar, vamos rezar. Kyrie eleison,
Cristo eleison, Kyrie eleison. Senhor nosso Deus, soberano eterno, onipotente e onipresente, tudo fizeste e tudo transformaste por tua vontade. Vós que na Babilônia transformastes em orvalho a chama da fornalha 7 vezes mais ardente para proteger os 3 jovens. Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas. Vós que sois a salvação daqueles que se dirigem a vós. Clamamos e imploramos, em nome de Jesus, expulsa e afugenta todas e quaisquer potências diabólicas, qualquer influência maligna, cada malefício, mal olhado e ações de pessoas malvadas e maléficas que agiram sobre tua serva Marisa. Fala teu nome. Fazei que em vez da inveja e do malefício, em nome de Jesus, lhe seja concedida a abundância de bens, fortaleza, o sucesso e a caridade. Vós, Senhor, que amais os homens, estende as vossas mãos poderosas e vossos braços fortes e visitai, socorrei esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido, suplicante-vos cante com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me possam fazer, não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai a vossa serva, fala teu nome, Marisa, de todos os danos ou ameaças provenientes de malefícios, e protegei-o, ponde-a a salvo de todo o mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória, e de todos os vossos santos. Amém, amém, amém. Tantos mares têm que se abrir em nossa vida, na vida profissional, afetiva, espiritual, emocional, psíquica. Nós temos que atravessar esses mares. Preciso falar uma coisa que os padres falam. Você vai ser liberto hoje, você pode ter certeza. Só que tem uma coisa, a gente fica fraco depois da libertação. Não parem a caminhada. Tentem ir à missa, tentem confessar, comungar, rezar o terço, ler a palavra de Deus. Acreditem no poder da palavra de Deus. E nós vamos fazer assim. Os pés enxutos nós vamos estar.
Quer dizer, nós vamos atravessar, vai ter pedras, vai ter dificuldade, o demônio pode agir, mas, como diz o cura Dars, por toda parte e sempre poderemos vencer. Por toda parte e sempre. Então nós vamos cantar isso. Quando clamar o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, aí sim nós aplaudimos. Aí nós aplaudimos o Senhor, aplaudimos o nome dEle. Faz dessa oração um exorcismo agora para a tua vida. Faz, clama o poder do nome de Jesus. E quando você entrar na sua casa e se a tua mulher tiver com aquela cara feia, você abre a porta e fala: Jesus. Se o teu marido tiver aquele, igual o teatro, se o teu marido tiver daquele jeito, aquele jeito que não precisa nem falar que você sabe, daquele jeito, fala: Jesus, muda de atitude. Eu vou mudar, gente, eu vou mudar, em nome de Jesus eu vou mudar. Eu não vou mais espancar ninguém. Brincadeira, né, gente? Clamar o nome de Jesus. Então essa oração para encerrar. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, como oração de exorcismo. No final, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Não, quantas vezes? 7 vezes. 3 em honra à Trindade e mais uma em Nossa Senhora, tá bom? Assim, 7 é muito. 4 vezes então, tá bom? Então vamos lá, segura firme e vamos cantar. Que venha o Espírito Santo, em nome de Jesus. Forte, hein? Nada de moleza, hein, minha gente? Vai se abrir pelo nome de Jesus. A igreja atravessar pelo nome. De pés enxutos vão estar pelo nome. Pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair pelo nome. Forte! O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir pelo nome. Bem forte! Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus.